Temos o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, que é de jogos de azar, né? Contravenção não é crime, o jogo de azar, mas é uma contravenção e vai definir uma prisão simples de 3 meses a 1 ano com multa. Então, participar de cassino online gera a tipificação de contravenção pelo lado de quem participa no Brasil, sim. Se eu colocar hoje um cassino online no ar, na internet, hospedado num domínio no Brasil, aí também aquele que está promovendo isso vai estar no Brasil. Mas se ele estiver em outro país, pode ser que aquele país que ele esteja autorize cassino online. Então imagine que ele está num país que autoriza, está lá o site, tudo bem. Então quem está promovendo não está praticando a contravenção. Mas a pessoa do Brasil, para acessar e participar, vai estar praticando porque ela está no Brasil e vai se entender que o crime está ocorrendo, a contravenção está ocorrendo no local onde está o usuário jogador. Essa é uma discussão bem interessante de territorialidade, porque para esse tipo de situação eu tenho 2 locais aí, onde está o servidor que hospeda o site e é onde está o jogador. E pode ser que tenha jogadores que estão em países que autorizam prática de jogos de azar e pode ter que jogadores em países que não autorizam e vão estar aí praticando a contravenção. Temos o artigo 241 da Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós alteramos, isso é recente, isso é uma conquista, né? Nós alteramos para melhorar essa parte de pedofilia e fora, né, enviar, publicar ou divulgar pela internet fotos ou vídeos de adolescentes, passou a ser crime também a armazenagem desse tipo de conteúdo. Então, hoje em dia, você já consegue punir pelo crime de pedofilia aquele que armazena a foto. E é interessante que nesse ponto o direito penal vai trazer algo que é um pouco do direito civil, da responsabilidade do dono. A coisa perece para o dono. Então, se o computador é de uma empresa, por que tem conteúdo pedófilo naquela máquina, né? Naquele servidor? A gente tem que ter muito cuidado quem a gente deixa colocar a mão na nossa máquina por causa desse crime atual de pedofilia que vai punir pela armazenagem. Então, o primeiro a responder na armazenagem é o proprietário que está armazenando, que é o dono do equipamento que está armazenando. Vai caber a ele dizer quem era o usuário que pôs aquilo ali. E se ele não consegue dizer, foi ele. Então, numa interpretação em linhas gerais, pode responsabilizar o gestor da TI, da área de tecnologia da informação, como ele vai dizer que ele não sabe o que está na máquina, o dono da própria empresa, né? Então, esse aqui virou um crime curioso, que é o de armazenagem de conteúdo pedófilo. Nós temos também o artigo 189 da Lei 9279 de 96, do crime de propriedade industrial, né, como comentado, do uso de logo, marca em sites e comunidades, aí já falamos, né, o de concorrência desleal também, já falamos, e aí o artigo 10 da Lei 9296 de 96, de interceptação de comunicações informáticas. Então, olha que interessante, né? Na hora que nós falamos da lei de interceptação, o artigo 10 determina que é crime, né? Você está interceptando uma comunicação entre 2 partes. E aqui é uma questão interessante, porque para interceptar tem que estar sendo transmitido. É aquela história do verbo do tipo penal. Eu não consigo interceptar uma coisa que não está em transmissão, que já está numa das pontas. Então, no caso do crime de interceptação, ele acontece quando eu não sou nem o remetente, nem o destinatário, nenhuma parte, digamos assim, naquela transmissão de comunicação. Eu tenho que ser um terceiro, literalmente ouvindo na linha. Então, isso pode ser, era para voz, né, que é mais fácil da gente entender voz, porque a pessoa pegou no gancho, ela não é nem quem ligou, nem quem está falando do outro lado, então ela já está interceptando. Mas na parte de dados, seria quando você faz isso na transmissão da mensagem. Então, um monitoramento não avisado previamente pode ser considerado uma interceptação, um uso de spoofing page, entre outros. Então, daria reclusão de 2 a 4 anos e multa. De novo, quem faz uso em empresas de time de resposta a incidentes, segurança de informação, tem que estar um tratamento muito bom para evitar que a própria atividade desse profissional seja categorizada no crime de interceptação de comunicação. Então a empresa tem que fazer aviso de monitoração prévio para que depois não diga que quem está monitorando está praticando crime de interceptação. No caso da empresa, isso vai acontecer mais quando estamos tratando de um e-mail que seja particular, não corporativo. Porque quando é e-mail corporativo, entende-se que remetente ou destinatário são a própria empresa, porque a caixa postal é dela. Já quando é de um particular ou mesmo de um terceiro,
você não tem essa interpretação. Então tem que ter um cuidado. É a mesma coisa, se você diz que o ambiente está todo monitorado e a pessoa coloca um comunicador instantâneo na máquina, coloca um Skype, ela pode estar sendo monitorada ali também. Então o aviso prévio é super importante para evitar que haja essa discussão de interceptação, e aí essa parte é a criminal. Na parte civil vai ser ferir privacidade e ter direito a uma indenização àquele que foi vítima. Temos aí o artigo 12, né, da Lei 9609 de 98, como a gente comentou, o artigo 184 do Código Penal da infração de direito autoral, também há previsão específica aqui com relação à pirataria de software. Essa é a lei aí específica para tratar sobre cópia e pirataria de software, com uma punição de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então você vê aí que no caso é até baixa essa punição, porque ela converte em multa também. Entendeu-se que a parte pecuniária era mais relevante do que pegar uma pessoa que está só usando software pirata e botar numa cela na delegacia. É mais comum, quando é a primeira vez, transformar em multa. Em geral, o judiciário tem feito uma multa exemplar de mais ou menos 3.000 vezes o valor da licença, para ser algo exemplar. Temos o artigo 313b, né? A gente falou do 313A, tem o 313b, né? Modificação, alteração de dados não autorizados em sistemas de informação, quando o funcionário público acessa uma rede, né, e altera as informações. Então a gente alterou tanto A quanto B, né? Em seguida aqui está o A, né? Vem o B e depois vem o A. Código Penal, inserção de dados falsos em sistemas de informação. Funcionário público que acessa o sistema da administração e insere neles dados falsos ou altera ali dados existentes. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. O 325 do próprio sigilo funcional, que a gente também já comentou, fica aqui com mais destaque para você. E temos o artigo 90 da 8666 de 93, que vai tratar de divulgação de informações relacionadas a processos licitatórios. Então ele diz: alterar sistema com o fim de frustrar ou fraudar em caráter competitivo de um procedimento licitatório. Detenção de 2 a 4 anos e multa. E é bem interessante essa previsão atual aí da 8666, o artigo 90, porque até se um funcionário público envolvido num processo licitatório comenta na rede social, na página dele: gente, estamos aí com uma licitação disso ou daquilo, ele já está ferindo o artigo 90 da 8666 de 93. Então, dito isso, a gente falou de alguns tipos, numa interpretação já digital desse tipo, para daí nós podermos agora tratar do que seria ter que criar projetos de lei para preencher lacunas. Você viu no material, chegamos a mencionar mais de uma vez alguns artigos pelo próprio raciocínio, por um vincular com o outro, e vamos então iniciar essa análise, né, de leis e projetos de leis. Não tem como não falar um pouco da questão de proteção de dados, né? A gente vai ver que no Brasil isso tem um tratamento no habeas data, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, a própria lei de interceptação. Então essa parte de pensar que o ativo mais importante da sociedade do conhecimento é a informação, você acaba tendo aí que proteger a informação e, por isso, proteção de dados. Mas algumas das coisas sobre proteção de dados têm que ser tratadas em lei específica, que nós ainda estamos discutindo um projeto de lei para proteção de dados sensíveis, e o próprio projeto de lei de marco civil da internet acaba que todo mundo se amarra. Aqui ficam os artigos, você vai ver nos próximos slides, que dão esses exemplos de como tá essas proteções no Brasil. Você começa pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, né, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nós temos aí o artigo 21 do Código Civil, né, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. O 43 do Código de Defesa do Consumidor: o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre a sua respectiva fonte, né, da onde que vem o dado. Isso é importante para evitar essa infração do artigo 43. E a lei de sigilo das operações de instituição financeira, né, o artigo 1º, que fala que as instituições financeiras conservarão sigilo de suas operações ativas e passivas e serviços prestados, por isso que você precisa de uma ordem judicial para quebrar
esse sigilo bancário para que o banco possa estar apresentando essas informações. Dito isso, quais são os projetos de lei principais que podem afetar aí, digamos, a parte do direito criminal? É importante destacar que quando a gente vai proteger dados sensíveis, não significa gerar proteção de bandido, né? Então, via uma ordem judicial, eu tenho que poder pedir informação da pessoa dentro de um devido processo legal. E as pessoas acabam, às vezes, confundindo isso um pouco. Se eu estou protegendo um dado sensível e a privacidade, não quer dizer que no momento em que há um crime, que não possa o Estado fazer a investigação e levantar o máximo de informações que se possa ter, né, que haja daquela pessoa até em posse de terceiros, sejam provedores de acesso à internet, provedores de e-mail, portais, cyber, café, lan house, hotel, não importa. Mas aí existe um motivo razoável, um motivo justo e um devido processo legal a ser cumprido para dar garantia de ampla defesa, todas aquelas previsões que o direito penal já trata. Eu não vou ficar aqui dando uma aula de direito penal clássico, porque essa bagagem já tem que ter a respeito, mas sim o direito criminal digital, principalmente com as coisas que são novas, que estão vindo aí. Então, temos um projeto de lei que é importante, que é o 84/99, que dispõe sobre crimes cometidos na área de informática, penalidades e outras providências e caracteriza crime informático ou virtual, ataques praticados por hackers e crackers, em especial alterações de páginas de internet, homepages, uso indevido de senhas, entre outros. E é lógico que todo projeto de lei que vá tratar do assunto de crime, ele sempre vai ser polêmico, porque não é fácil legislar sobre essa matéria e, de novo, as forças sociais que estão tendo aí que se harmonizar envolve sempre aquela vontade de proteção do indivíduo frente à arbitrariedade do Estado, que nós conseguimos evoluir, proteger mais esse indivíduo, e a própria Constituição de 88 trouxe isso na proteção do artigo 5º, mas, do outro lado, também é proteção do indivíduo garantir segurança dele. Então, eu não vou invadir de forma arbitrária aquela vida privada, mas para garantir a própria segurança dela, eu tenho que poder, de forma legítima, juridicamente prevista, levantar informações sobre as pessoas, o dever de identificação, que nós temos previsto, que o mesmo artigo que garantiu a liberdade de expressão, né, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, também proibiu o anonimato. Porque seria aquela questão do dever de uma identificação, se solicitado por autoridade. Então fica aí um detalhamento na tramitação do projeto de lei. Eu não vou fazer muitos detalhes a respeito, porque ainda não está aprovado, está andando. Ele é chamado, ele tem um apelidinho de AI-5, o que eu entendo equivocado. Eu acho que quem chama de AI-5 não compreende a real necessidade de ter uma lei para crimes digitais e que não é uma lei que censura, a pessoa pode continuar fazendo o que quer, só que ela passa a responder mais pelaquilo que fez, porque você tem todo um tratamento aí de lacunas para crimes que não tinham sido previstos, que são os próprios, e de melhoria dos impróprios, né? Trata de ambos. Claro que sempre vai poder haver uma melhoria, de novo, não há lei perfeita, há lei necessária. Nós estamos atualmente vigendo o Código Penal dos anos 40 no Brasil. Então é lógico que o que vier já ajuda, né? Por mais que não consiga esgotar a matéria, por mais que ainda precise andar junto com outros, como o Marco Civil, como o de direitos autorais, como o de proteção de dados sensíveis, também não vai ser uma única lei isolada que vai arrematar e resolver tudo. Mas um ponto crucial, que a gente vai falar até no final dessa aula para tratar sobre combate ao crime, é que você tem que ter prova. Se você não tiver prova de autoria, não adianta ter a melhor lei de crime digital, que não vai fazer diferença. E essa prova hoje está nas máquinas que são as testemunhas, essas máquinas estão na posse de particulares, principalmente de empresas, como são os provedores. Então, se não tiver uma regra que diga o que eles têm obrigação legal de guardar e por quanto tempo, você acaba sempre inviabilizando a persecução penal e depois a punição do infrator, porque não tem prova. Isso é algo que está acontecendo já há mais de 10 anos no Brasil e já está mais do que na hora de resolver. Então fica aí que a situação atual é aguardando o retorno
das comissões, né, na Câmara dos Deputados. O substitutivo do Senado, né, ele trata, né, então você tem um substitutivo aí de 2003, que seria o antigo 8499, que é o que está sendo discutido. O substitutivo deu a melhoria de alguns pontos, ainda não está perfeito, não acho que vai estar perfeito nunca, até porque o tema é novo e técnico, mas ele força e obriga que o próprio legislador se atualize sobre esses assuntos. O problema que eu disse no começo da aula é que não aprovar nada nesse sentido, ou levar mais 10 anos discutindo a matéria, faz com que hoje a vítima é vítima, e a vítima hoje, digital, fica cada vez mais desprotegida porque os operadores do direito, principalmente os operadores da justiça, não têm ferramenta tratada em lei para poder fazer valer aí a proteção do Estado. Então você está aí com uma situação cuja realidade é de urgência, com toda certeza sobre essa matéria. Tem um projeto de lei também, 6024 de 2005, que também trata de novos crimes eletrônicos. Tem o projeto de lei 3456 de 2008, que trata, né, dispõe sobre o agravamento da pena combinada a crime praticado através da rede, que foi aquilo que a gente conversou durante a aula, né, de que se é através da internet deveria ser mais grave. Tem um projeto de lei 587 de 2011, que trata da tipificação criminal de condutas na internet e da outras providências. E na análise agora do projeto de lei, esse de crimes eletrônicos, né, o substitutivo aí do 8499, é importante dizer, né, eu vou passar para você agora alguns slides que tratam das questões específicas que estão sendo debatidas. Mas a polêmica, tipo, o cerne maior da questão é a falsa impressão de que eu poder ir atrás do bandido e exigir que sejam apresentados dados de identificação do mesmo que ficam junto a um provedor que deu acesso à internet seria algo que feriria a privacidade das pessoas, como se o Estado estivesse vigiando tudo que as pessoas estão fazendo na internet, o que é inviável, impraticável e não é nem de longe o objetivo desse tipo de tratamento legal aí, desse projeto de lei ou de outros que o valham, né? A questão principal é, você já tem uma solução pensada pelo Constituinte da Constituição de 88, que claramente proibiu o anonimato e garantiu o dever de identificação. E ele harmonizou isso com o próprio direito à privacidade, com a proteção do domicílio, das comunicações, tudo amarrado em que haja uma ordem judicial, um devido processo legal. Então isso já está resolvido. Não é o fato de guardar dados de conexão, de tráfego, de internet que vai fazer diferença. Até porque eles vão ser solicitados através de um procedimento judicial, né, de uma ordem judicial. Então isso daí realmente é uma polêmica desnecessária. Dá para entender que é algo que precisa ser ventilado e discutido pela sociedade, claro, porque foi uma grande conquista o que nós tivemos na proteção do indivíduo, não pode ser arbitrário, mas você não pode proteger bandido, né? Então, na hora em que existe uma situação fática e tem um crime que precisa ser investigado e punido até para garantir a proteção, para evitar novas vítimas, né? Porque a questão criminal nem sempre ela resolve para quem foi vítima do crime, mas ela ainda tem que resolver na hora que ela retira aquele criminoso da sociedade e até busca reintegrá-lo, evitar que aconteçam novas vítimas. Então, o investimento, é lógico, tem que ser em tecnologia também. Não vai ser só um projeto de lei que resolve. O Estado tem que estar munido e capacitado de ferramenta para poder ir atrás. Como é que você monitora e faz varredura na internet? É com ferramenta. Como é que você faz perícia forense em computador para saber o que aconteceu? É com ferramenta. Então, há todo um trabalho que tem que ser feito para poder ser sustentável. Então, aqui ficam os últimos andamentos.